Olá, boa noite. Bem-vindos ao Noite Informativa. Cá estamos nós para mais um espaço de análise. E desta feita conto com a presença do Dr. Adelino Bucco, que está sempre connosco. E hoje temos mais um convidado, falo-vos do Dr. Alberto Ferreira. Hoje vamos começar por falar também dos 3 anos de governação do Presidente da República, Filipe Nyusi, que estivemos a falar ontem, mas queremos ouvir a opinião dos nossos convidados de hoje. Eu vou começar por si, Dr. Alberto Ferreira, já que o Dr. Adelino Bucco é o nosso convidado residente. Gostava então que analisasse primeiro, de uma forma geral, estes 3 anos de governação de Filipe Nyusi. Muito boa noite, obrigado pelo convite. Depois de algum tempo sem convite. Mas a verdade, eu penso que a governação de Nyusi não fugiu à regra de uma política em que, no fundo, está a base orientadora de toda esta ideologia que é o Partido Frelimo. Os 3 anos foram marcados fundamentalmente inicialmente por uma expectativa bastante grande, quando o presidente, na sua inaugural e triunfal, eu até diria, portanto, declaração, o discurso inicial, onde levanta uma expectativa bastante grande. E já marcava também a agenda da sua governação, que eram fundamentalmente a questão da paz. Ulteriormente, se viu ao longo dos 3 anos o compromisso para levar à frente um debate e uma solução para um Moçambique em crise por causa da crise econômica internacional, mas fundamentalmente moçambicana, por vários motivos internos e externos. E outra agenda seria também da inclusão. Portanto, são 3 questões em que ganharam grandes prioridades. Não foram infraestruturas, mas foram fundamentalmente estes 3 pontos. Trazer a paz, resolver o problema da crise e depois também da inclusão, um Estado de Direito. No que diz respeito à paz, eu creio que o presidente tenha sido estimado, classificado por todos os moçambicanos, eu penso que todos os moçambicanos, de como conduziu, e ele pessoalmente, me recordo do presidente colombiano, Juan Santos, em que ganhou o prêmio de paz exatamente por ele pessoalmente enfrentar e participar no diálogo para encontrar a paz com a FARC. Presidente Nyusi, diríamos, entre aspas, mandou passear as equipas negociais pesadas, que podiam e gastavam muito dinheiro, naturalmente. E ele pessoalmente se encarregou de negociar diretamente com o presidente da Renamo, que é Afonso Dhlakama. E estas negociações trouxeram, primeiro, uma paz em que bastante trêmula inicialmente, mas depois definitiva, no sentido de que os dois concordaram em que Moçambique só podia ter o desenvolvimento enquanto a paz for uma realidade. Portanto, esses 3 anos de governação foram principalmente marcadas por esta questão da paz? Exato, por causa da questão da paz, mas depois também a questão de superar a crise econômica, e a crise econômica moçambicana, nós sabemos, parte já da questão ligada às dívidas ocultas. Quer dizer, se as dívidas não fossem ocultas, talvez não teríamos tanta crise que nós estamos a ter hoje. O desvelamento desta dívida levou com que os parceiros internacionais considerassem Moçambique um país onde o investimento não estava bastante seguro. Portanto, desconfiança do ponto de vista internacional e digamos, o não cumprimento por parte dos parceiros internacionais que versavam o dinheiro para o Estado moçambicano, para o orçamento geral do Estado, deixaram de o fazer. O Fundo Monetário Internacional deixou, portanto, de
diretamente apoiar o Estado moçambicano. Isso levou com que Moçambique tivesse uma inflação bastante alta. O dinheiro passou, portanto, a ser desvalorizado gradualmente. O custo de vida é consequente, é tudo como uma cadeia, uma depois da outra. O custo de vida foi bastante caro, os salários não aumentaram e a vida ficou, em geral, muito custosa para os moçambicanos. Vimos o dólar que estava a 30 a subir até 80. E os preços de produtos alimentícios básicos aumentaram também. E a vida em geral dos moçambicanos passou a ser muito mais difícil entre 2015 e 2016. Em 2017 nós começamos a ver a estabilização primeiro do metical, a recuperação bastante considerável da vida econômica moçambicana, embora não tenha sido ou não está ainda totalmente resolvida esta questão, contudo deu um passo significativo onde podemos dizer que o presidente conduziu uma diplomacia econômica a nível internacional através dos seus ministros das finanças, através do seu primeiro-ministro, para renegociar, seja a renegociação da dívida, seja também a questão de abrir-se ao Fundo Monetário Internacional, aos parceiros internacionais e dizer, olha, até sob risco da própria soberania moçambicana, podemos assim dizer, porque abrir-se, nós tivemos a agência que se chama da CROL para auditoria internacional, para verificação da questão das dívidas e até agora ainda não estão concluídas. Eu creio que a Procuradoria-Geral da República possa dar o seu ponto final na medida em que possa abrir-se e que todo moçambicano ainda está à espera desta questão da dívida que foi considerada primeiro ilegal, mas depois que o Estado assumiu, portanto, a legalidade das dívidas, portanto, posso considerar, seja do ponto de vista da paz, seja do ponto de vista econômico, nós vimos um presidente empenhado onde, relativamente, podemos dizer, damos uma nota positiva. Exato. Vamos então passar para o Dr. Adelino Buque. O professor Alberto Ferreira falava aqui das altas expectativas criadas pelo Presidente da República quando da sua tomada de posse. O Presidente, como todos nós estamos e muito bem lembrados, disse que o povo era o seu patrão e que tudo faria em prol deste mesmo povo. Como é que analisa estes 3 anos de governação do Presidente? As expectativas por ele criadas foram, portanto, traduzidas em reações concretas? Os moçambicanos estarão satisfeitos com estes 3 anos de governação do Presidente Nhúcio? Muito obrigado, boa noite. Eu penso que é difícil dizer que os moçambicanos estão satisfeitos porque as opiniões são divergentes. Naturalmente, e num contexto multipartidário também é praticamente impossível encontrar a unanimidade do pensamento. No entanto, eu gostaria de referir que é importante a gente olhar para o contexto em que o Presidente da República toma posse e começa o seu ciclo de governação, que foi um período caracterizado, primeiro, por calamidades extremas no norte. Houve chuvas intensas, no sul tivemos estiagem e tudo concorria para uma situação de falta de estabilidade do ponto de vista climatérico, eventos extremos. E recordamos também que o país ficou dividido a partir de Mucuba, por causa do desabamento da ponte. E tudo isto acontecia numa altura em que nem sequer tínhamos a Assembleia da República, não havia orçamento do Estado. Houve um trabalho bastante aturado do ponto de vista de procurar resolver estes problemas, que eram problemas imediatos, não eram problemas previstos,
Nesse aspecto, penso que houve sucesso. O primeiro ano, o Governo tem um orçamento do Estado a partir de maio, numa altura em que também os parceiros internacionais, e aqui ainda não estava em causa as dívidas, os parceiros internacionais tinham feito uma redução de participação no orçamento do Estado na ordem de 270 milhões de dólares. Portanto, tendo caído dos 700 e poucos milhões de dólares que vinham de 2000 do último quinquênio para 470 e tal milhões de dólares. Quer dizer, já era um pequeno problema. No entanto, a situação viria-se a agravar em 2016, quando esta situação das dívidas também eclode, e por via disso o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial retiram o seu apoio a Moçambique e consigo os parceiros de apoio programático de Moçambique contribuem diretamente para o orçamento do Estado. Exato. A situação agravou-se de tal sorte que chegamos a um nível de inflação extremamente alto. Com esse estado de situação económica, também tínhamos uma situação de tensão político-militar cada vez mais intensa, portanto, a transitabilidade, quer de pessoas, quer de bens de consumo, era quase difícil. O custo das transações estava bastante alto do ponto de vista de mercadorias, por causa das imobilizações que os meios de transporte eram obrigados a fazer à espera da coluna, quer no sentido sul-norte, quer no sentido norte-sul. A vida foi extremamente difícil, de facto, neste período todo, e foi neste período que nós tivemos também a participação da comunidade internacional e dos mediadores nacionais no processo de paz, que não chegou a dar resultados. É verdade que, do ponto de vista prático, os mediadores, quer nacionais, quer internacionais, tiveram o papel da aproximação das partes, tiveram um papel de quebra de gelo do ponto de vista de relacionamento, mas não passou disso, não é? Não passou disso. Exato. E, de uma forma geral, se a governação do Presidente Inhosse pode ser considerada positiva? De um modo geral e no contexto em que é obrigado a governar, pode-se considerar positivo, mas do ponto de vista daquilo que eram as perspectivas de governação, do ponto de vista daquilo que era o plano quinquenal do governo, do ponto de vista daquilo que se tinha proposto a fazer, quer por causa da retirada dos parceiros internacionais, quer por causa do boicote e saída do Fundo Monetário e do Banco Mundial, naturalmente que é impossível que possa fazer o cumprimento deste plano. Sim, a minha opinião é que, se calhar, o Governo, para se ajustar à realidade, inclusivamente, se calhar deveria ter feito a revisão do próprio plano quinquenal do Governo, de modo a readequá-lo à nova realidade em função dos recursos de que dispunha, em função da realidade de que dispunha. Exato. Então, é difícil dizer que houve cumprimento do plano quinquenal, porque era impossível fazer esse por causa destas dificuldades todas. Exato. Quer-me parecer, professor Alberto Ferreira, que as dívidas ocultas, a retirada do apoio internacional, o conflito que o país atravessou e esta crise económica que não só afetou outros países, mas também Moçambique, pesaram bastante para a concretização daquilo que eram os planos do Presidente Inhosse. Sim, o Presidente Inhosse começa a sua governação numa situação mais difícil, porque para um presidente o que pretende? Estabilidade política, porque ele é garante da soberania nacional, e depois a questão econômica. E ele entra como presidente numa situação de instabilidade política, porque a Renamo teria voltado, portanto,
após as eleições de 2014, a não aceitação destas eleições, portanto, engendrou, pensou e acreditou que poderia resolver o problema a partir, portanto, de outras vias não dialogais, não negociais. E entra também numa altura em que eclodiu esta crise econômica. Portanto, nós não podemos dizer da não possibilidade de que, se nós formos a ver para qualquer presidente, talvez seja o presidente que tenha entrado numa situação penosa, quer dizer, bem mais difícil. São dois paradigmas importantes para ver e qualificar a bondade. E se nós podemos classificar se um presidente é bom ou não, temos que ver a estabilidade política como conduziu, porque ele é garante da soberania, e depois da questão econômica. E a terceira questão é a questão do Estado de Direito, que são 3 pontos importantes. Portanto, ele encontra numa situação bastante difícil, quer dizer, é como alguém que entra num Estado com cofres vazios e ele precisa gerir a empresa e se não tem dinheiro ele não pode gerir. E os vizinhos que vai pedir também diz o vizinho, eu não posso te dar dinheiro. Não tem dinheiro em casa e queres pedir dinheiro, não tem dinheiro. Ele fez o que é possível fazer neste momento. Nesta questão dos dinheiros, sobre pedir ao vizinho ou não, o próprio Presidente poderia, se calhar, colaborar com as exigências destes doadores internacionais para que a ajuda efetivamente pudesse retornar ao país? A colaboração foi feita a partir do Ministério, sobretudo do Ministério das Finanças. O governo colaborou em tudo quanto fosse necessário. Hoje, o que estamos à espera, na verdade, é que a Procuradoria-Geral da República, se existe efetivamente quem possa ser responsabilizado, e a Procuradoria possa levar à frente este processo. Que não haja, portanto, pessoas culpadas não culpabilizada, quer dizer que sem responsabilidade moral ou de atores materiais desta questão ligada à dívida. Nós sabemos que qualquer coisa que está ligada à questão da soberania, o povo está sempre atento. E o povo pode sempre julgar se o seu presidente está a fazer bem ou não, está a fazer mal ou não, mas ele entra, não é a questão da sua governação, mas é da governação de um outro presidente. Portanto, cautelosamente e respeitosamente não pode também quebrar uma continuidade de um outro presidente para que... Eu penso que, em geral, eu acho que a sua governação, eu até postei no Facebook que era minha figura do ano, à medida em que entra numa situação de dificuldade, conseguiu recuperar. Pela primeira vez nós vimos o Moçambique a poder viver com déficit. Quer dizer, mesmo para este ano, nós temos uma lacuna bastante grande, um vazio bastante grande. Como é que nós podemos gerir esta lacuna? Então, aqui é preciso uma grande estratégia, não do presidente, mas de toda uma equipe. Mas a verdade é que moçambicanos todos estão a conviver com a crise. Não era de esperar, nós não esperávamos, não queríamos esta crise, mas esta crise veio exatamente por causa das dívidas ocultas. Cabe agora à Procuradoria-Geral da República possa dar, e agora está em silêncio, não sabemos se o silêncio vai continuar, mas possa ir à frente e que os moçambicanos estão à espera. Daqui a pouco estaremos nas eleições, que não venha alguém a ser responsabilizado com o voto, porque temos que resolver isso quanto antes. Porque a população, os cidadãos, estão cada vez mais conscientes da realidade de que qualquer coisa que tenha sido feita, a responsabilização, como aconteceu para a Zuma, como aconteceu e acontece para os outros países normais, quer dizer que as pessoas, quando entram na governação e têm falhas, precisam ser responsabilizadas. Exato. É necessário que haja um esclarecimento por parte da PGR com relação a estas dívidas ocultas e, se calhar, assim, a comunidade internacional retome o apoio
ao país. O Presidente, no seu informe sobre o Estado-Geral da Nação, evocou esta separação de poderes, mas mostrou disponibilidade em poder colaborar com a PGR no sentido de trazer uma resposta aos moçambicanos. Acha que esta questão da retoma do apoio ao país está condicionada a esta questão das dívidas? Sem dúvidas, porque é um posicionamento que não tem sido tem sido tomado pelas instituições e não tem sido de forma diplomática, tem sido de forma direta e aberta que queremos que as coisas sejam feitas desta forma para que haja uma retoma do ponto de vista de apoio ao orçamento do Estado e a outros programas que são financiados nomeadamente pelo Fundo Monetário Internacional e Banco Mundial. No entanto, para além de que é importante que se faça se satisfaça esta exigência, tendo em conta aquilo que são as relações que o país tem com o mundo, naturalmente que Moçambique tem sido um país que cultiva boas relações e não pode ser por esta via que essas boas relações não vão acontecer. A Procuradoria-Geral da República tem a obrigação de concluir o processo, porque o processo teve o apoio da CROL, do ponto de vista prático, não é? Porque a CROL produziu algo para que a Procuradoria usasse como instrumento para efeitos de análise e responsabilização. Então, independentemente de todas as abordagens que possamos fazer, gostemos ou não, é importante que este processo tenha um fim. Agora, o fim é a Procuradoria concluir se houve algum crime neste processo, se não houve, mas tem que vir a público, tal como tem feito com outros processos, dizer este processo está assim e, por causa disso, ou arquivamos ou vai a outras instâncias para a sua conclusão. Mas tem que haver um fim. Tem que haver um fim. Sim, tem que haver um fim. Exato. O desempenho destes 3 anos de governação do Presidente da República não só se classifica com base nesta questão da crise económica ou da situação económica do país, mas também sobre o funcionamento de outras instituições do Estado. Vamos começar por falar do setor da educação. Como é que olha para o setor da educação, já que quando da tomada de posse o Presidente disse que daria uma especial atenção a este setor, iria, portanto, impulsionar a formação de quadros, entre outras promessas feitas pelo Presidente da República? Não estou a fazer publicidade, mas é uma coisa que nos orgulha nós como moçambicanos. Das 500 universidades existentes em África, a Universidade Eduardo Mondlane está classificada entre as primeiras 20. Nenhuma outra universidade moçambicana entra, nenhuma outra universidade da CPLP. Penso que aquela católica de Angola está no lugar 100, qualquer coisa. Entre as 20 melhores universidades? As 20 melhores universidades africanas, a Universidade Eduardo Mondlane. E a classificação internacional tem a ver também com o grau de investigação e dos resultados que tem tido. A Universidade Eduardo Mondlane não é, portanto, o resumo daquilo que poderia ser a qualidade do ensino em Moçambique, mas é algo bastante importante para dizer que podemos nos orgulhar disso. Contudo, em termos geral, quando o orçamento tem muito pequena percentagem para investigação e para educação, os resultados são consequentes. As universidades sul-africanas, tem muitas universidades sul-africanas, e as primeiras universidades bem classificadas em África, e a qualidade da educação em África, as universidades e, em geral, também a qualidade do ensino sul-africano está em primeiro lugar, exatamente porque tem meios materiais financeiros
e o orçamento tem um bolo muito importante para a educação. Isso é importante. Isso significa também o compromisso que o governo deve fazer, porque houve uma redução. Quando nós reduzimos, portanto, o bolo para a investigação, para a educação, é consequente que a qualidade também vai baixar. E depois uma questão também de tipo cultural, em que muitas vezes os professores são professores porque não encontram outro emprego, deixando de lado a questão ligada à vocação. Um professor é vocacionado a ser professor, não porque não encontre o emprego, ele é professor. Portanto, em geral, o nosso ensino, sobretudo o ensino superior, é tremendo, do ponto de vista, sobretudo, das universidades privadas, porque eu, como também sou docente, já dei aulas a tantas universidades, incluindo as privadas, nós constatamos a ausência praticamente de tudo. Os professores são todos licenciados. Um professor licenciado que vai dar aulas a um licenciado, ele sai fresco. Depois nós não temos nem livros, não temos as nossas bibliotecas, estão praticamente todas vazias, e não temos a cultura nem de leitura, nem de investigação, nem de melhoramento da nossa qualidade, e que os estudantes até pedem, olha professor, quando é que vai trazer o texto de apoio? Quer dizer, ele não quer ir lá ler diretamente no livro, espera que o professor leia, faça o resumo e entregue o chamado texto de apoio ao estudante. Quero dizer aqui, do ponto de vista cultural, nós temos que mudar a nossa postura de lidarmos com a qualidade do ensino. A qualidade do ensino depende fundamentalmente, e é também cultural, porque eu me recordo que o tempo de Samora Machel éramos mais pobres do que hoje, e a qualidade do ensino era melhor. Era consideravelmente melhor. Eu noto isto, não sei se os outros podem ter uma outra avaliação ou classificação, mas eu penso que o tempo de Samora, as pessoas que tinham 4ª classe ou 9ª classe sabiam muito mais do que quanto hoje 6ª, 7ª classe, às vezes para ler e para escrever com qualidade, se nota em que a nossa educação... Mas o que é que está a falhar neste setor? O que é que deve ser melhorado? Eu penso a questão cultural, mudarmos os nossos costumes, o nosso modo de ser. Depois também o Estado deve investir, porque sem investimento nenhuma produção pode ter qualidade. Nós, por exemplo, tu podes encontrar, só para dar um pequeno exemplo, já vou terminar. Tu, para seres docente, fora, vais a França, a Itália, para seres docente, tu tens que dar aula, porque tu produziste os teus livros. Vais dar aulas com teus 5, 6 livros, porque tu escreveste aqueles livros. Quer dizer, tu és o dono daquela disciplina. Nós aqui, um docente para escrever um só livro, vai dar aulas 25 anos, nenhum livro não tem, e tem folhas espalhadas que chamam textos de apoio que ele produziu. Quer dizer, nós não temos também a cultura de produzir conhecimento, porque o que é que nós fazemos? É repetição. Kant disse isso. Albert Einstein ensinou isto. Então, nós também não estamos, portanto, a fazer com que... Nós estamos a multiplicar, a produzir e a tornar mais fecundo o conhecimento. Então, estamos nesta repetição constante. Temos que mudar o paradigma do nosso costume de ver o ensino como qualquer coisa. Aquela competição. Tu, em Moçambique, podes escrever um livro. Ninguém tem. Mas os outros sítios, quando tu escreves um livro, mudas de carreira, mudas de... Exato. Essa questão da educação, dos transportes, da saúde, a agricultura, também pesam na avaliação, portanto, de uma governação. Estamos aqui a falar dessa questão da educação e o professor Alberto esteve a falar que é uma diferença entre a educação do hoje e no tempo de Samora. Portanto, eu não posso dizer muito do tempo de Samora porque não sou deste tempo, mas como é que analisa estas duas épocas? O que é que está a pecar-se neste presente? Bom,
Eu penso que realmente para fazermos esta análise temos que fazer primeiro alguma introspecção, porque quem ensina os alunos de hoje é quem estudou ontem. Então, o que é que ele não está transmitindo em relação àquilo que deveria ser transmitido e que ele foi transmitido? Eu penso que esta questão da educação é muito mais complexa do que isso. Mas do ponto de vista daquilo que era o projeto de governação, eu penso que foi bastante objetivo quando fez a estruturação do setor, não é? Nós, nesta governação, tivemos o Ministério de Educação e Desenvolvimento Humano, tivemos o Ministério de Ciências e Tecnologias, que tem na sua área o ensino técnico profissional, e temos a área do ensino superior. Quer dizer, estas segregações, do ponto de vista daquilo que são as políticas, é o princípio de autonomização dos vários setores da própria educação. Agora, os aspectos de realização, de facto, têm algumas coisas que podem não sair tal como estava preconizado. Primeiro, a começar pela questão do orçamento, que não existe. A retirada do orçamento e o facto de estar-se a trabalhar só com base em recursos internos também retira a capacidade de realizar determinadas ações e atividades no setor da educação. Então, esta avaliação nos vários setores não pode estar isento do contexto em que esta governação está sendo realizada. E todos os setores, até porque eu diria que nós somos um país feliz, porque, de facto, mesmo com todos os problemas que temos, o setor da educação e da saúde sempre estiveram a funcionar, com todos os problemas que a gente tem. Os funcionários estiveram sempre com o seu salário bom ou mau, mas sempre pagos. Há países que já se pagou por espécie, nesta nossa África, e não tinham problemas tão graves como os nossos. Então, eu penso que não podemos, neste contexto de governação, não é muito, quer dizer, não é muito saudável exigir mais do que está sendo feito, até porque só para a contratação de professores é uma ginástica muito grande que está-se a fazer. Os cortes são reais, os ministérios já apresentam as necessidades, mas os cortes estão aí, faz-se uma luta titânica para manter em consciência um professor, 60 alunos. Quer dizer, é uma ginástica muito grande. O rácio professor-aluno ainda é maior, muito alto. É muito alto. Mas isto é feito de forma consciente, porque há consciência de que não é possível fazer mais. Então, eu penso que os setores sociais, o governo tem estado a prestar muita atenção, uma atenção que resulta também do que tem para dar. Mas o orçamento, por exemplo, das forças de defesa é maior que o orçamento aplicado no setor da educação. Não deveria haver aqui uma inversão? Ou seja, não deveria-se apostar mais na educação do que nas forças Ana Maria, de defesa? se nós não tivéssemos o orçamento para as forças de defesa e segurança, não sei se estaríamos aqui a fazer este debate, não é? Esta é a questão, porque nós também estamos a falar num contexto de um país independente, soberano, mas não podemos esquecer que estamos também com um governo que está a fazer um esforço de guerra. Mantermos-nos na situação em que nós estamos, se calhar se nós não tivéssemos esses orçamentos aos níveis que estão,
Hoje, se calhar, não estávamos na STV a fazer este debate. Então, esta questão, muitas vezes, a tendência de comparar, e eu penso que é bom a gente fazer as comparações, mas talvez nós estamos, e é importante neste aspecto de segurança salientar a irreverência do Presidente da República, se calhar pela própria idade, pela própria, se calhar, cultura pessoal. É importante enaltecer nesta governação o nível de aproximação entre ele e o Presidente da Renamo, que são os principais polos de discórdia, não é? Ao nível nacional, e que por esse facto há esta instabilidade geral que é gerada. Não estou a dizer que a instabilidade é gerada, mas a falta de entendimento entre o governo e a Renamo durante este período todo tem sido a causa da instabilidade. Exato. E eu penso que o presidente Inhosse apercebeu-se disto e fez esta aproximação, que é muito importante. Agora, se depois destas aproximações, se depois de encontrar um meio termo relativamente àquilo que são as razões de se alocar um bolo relativamente maior às forças de defesa e segurança, essa situação se mantiver, já podemos questionar, mas então qual é o problema hoje? Mas também é preciso notar que eu começo a ter algum receio, não é? Algum receio, mas é um receio ainda muito pessoal, que o esforço de paz que o Presidente da República está a trazer, o facto de a Renamo, através do seu Presidente, o Sr. Afonso Dhlakama, estar a colaborar e a ser cooperativo, existem outras forças que emergem e que não estão interessados nestes entendimentos. Eu não posso olhar para os acontecimentos do Mocimboa da Praia como um fruto do acaso, não é? Eu muitas vezes paro e penso, mas porquê? Exato. Porque este conflito começa exatamente quando o Presidente da República e o líder da Renamo começam-se a entender. Ou seja... Então, eclode o Mocimboa da Praia com todas as consequências que a gente tem. Ou seja, estamos condenados a viver em guerra. Exato. Mas nós, como moçambicanos e como bons otimistas do ponto de vista de perspectivas, temos que continuar a encorajar realmente este esforço entre o Presidente da República e o líder da Renamo, de modo a que tenhamos de olhar para uma única frente que nos faz mal a nós todos como moçambicanos. Exato. Portanto, a outra questão que nós vamos falar é a questão dos transportes, que tem sido um grande calcanhar desta governação. Nós temos visto um pouco por todo o país moçambicanos a sofrerem nas paragens, sem sequer serem transportados condignamente. Ou seja, nós regredimos em termos de transporte uns 30 anos. Como é que olha para esta... São 60 anos, na verdade. Porque exatamente. Nos anos 60, entre 60 e 70, para quem vê as fotografias daqueles tempos, as pessoas eram transportadas em caminhões, até caminhões muito bem melhoradas do que essas de My Love, como usamos nós dizer. Mas a verdade é que é lástima, a dignidade, sobretudo, ver as senhoras que estão a cavalcar um caminhão e depois a questão de, até nem preciso descrever, que está ali o sogro, a filha, a mãe, depois o problema de pudor também, o problema de respeitabilidade também, um problema de um que sente o sudor, o cheiro do outro, quer dizer, é uma questão sentimental, mesmo que sentimos bastante. E o mundo não vai à frente com sentimento. Eu penso que
não sei. Os mais encarregados disso, os responsáveis, devem resolver de uma vez por toda a questão de transporte nos centros urbanos em África, em Moçambique particularmente. Estão a falar de Maputo, de Beira, Nampula, são centros urbanos, mas há uma questão aqui que as pessoas também devem tomar em consideração. Não sei porquê, mas a população moçambicana está com uma velocidade a mil. Quer dizer, os moçambicanos estão a fazer muitos filhos demais. O último censo, que foi feito em 2007 para 2017, a população cresceu na ordem de 40%, quase a metade. Em 10 anos, isso é muito. Quer dizer que quando o Estado ou o governo está a pensar em construir escolas para 100 alunos, depois de 2, 3 anos já são 500 alunos. Quer dizer, é uma velocidade tremenda. Isto não pode, não é possível. E a previsão é de que os moçambicanos em 2020 cresçamos? Nos anos 90, mais. Nós contávamos com mais ou menos 12 milhões de população. Hoje estamos a 27 milhões. Esta velocidade é tremenda. Quer dizer que estava a falar de rácio entre o estudante, o professor e os estudantes. Um professor deve ter 20 estudantes na sua sala de aula, mas está na sala de aula 80 estudantes. Isso não acontece nas escolas só primárias, nas universidades. Portanto, isso é todo um problema conjunto. Quero dizer que também que o programa, do ponto de vista que prevê o planeamento demográfico, o crescimento demográfico, deve ser acompanhado paulatinamente com a capacidade econômica de cada país. Quer dizer que os ministérios, seja de ação social, ministérios de saúde, devem levar à frente, e já estão a levar à frente estas campanhas, mas eu penso que ainda sejam insuficientes. As senhoras devem ter um planeamento familiar, que não sejam 7, 8 filhos, só depois não tem nada para comer. E o que futuro? Filhos sozinhos. Que futuro? As senhoras, os homens também. Claro. São todos, quer dizer. Mas, na verdade, a explosão demográfica é muito grande. Isso faz com que não haja um programa, ou pelo menos os programas feitos não resultam imediatamente. Por via disso, eu penso que o problema, como fez a sua pergunta, que é a questão de transporte, o problema de transporte é sempre calcanhar de Aquiles para os presidentes municipais e para o próprio Estado, o próprio governo, diria. Porque estamos a ser o único país onde transporte dos passageiros são feitos naqueles moldes como nós temos visto. Não nos orgulhamos por nada por causa disso. Quer dizer que os presidentes dos municípios devem fazer o possível, que a prioridade deve ser exatamente essa questão dos transportes. Falava também da questão dos filhos, dizia que a previsão até 2025 é que sejamos 33 milhões de moçambicanos. Isto é muito e será difícil acompanhar o desenvolvimento com... O moçambicano está a fazer muitos filhos. Exato. Dr. Buque, como é que olha para esta questão dos transportes? Tem que haver a prioridade, pelo menos para os próximos 2 anos do Presidente? A questão dos transportes é realmente uma questão bastante séria. E se nós formos a olhar para o setor dos transportes, vamos notar que há 20 anos atrás, a utilização dos outros meios de transporte, como sejam ferroviários, era uma coisa normalíssima. E eu recordo-me que mesmo um residente do bairro da Matola, da Liberdade, vinha à cidade de comboio. Mas hoje estes meios reduziram de forma bastante substancial para o transporte de passageiros. E sufocou-se a parte rodoviária. Não houve uma manutenção nesta questão da ferrovia? Não houve esta capacidade de fazer a manutenção dos vários meios de transporte de passageiros, onde o transporte ferroviário, sem dúvida, desempenhava um papel extremamente importante. Porque
num vagão entram muito mais pessoas do que em 3, 4 carros. Quero secundar mesmo esta ideia, é que para resolver o transporte, o meio em que todo mundo faz, em todas as grandes centros urbanos, metrópoles, é o comboio. É o comboio. É o comboio, chamam de metropolitana, chamam de tram, chamam de... Mas é o comboio, porque entram lá, só num comboio, 1000 pessoas já entraram lá, mas um machibombo. Quantas pessoas entram? Depois, nós não temos machibombo, temos aqueles curtinhos que entram só 20 pessoas. Mini-base. E temos que recorrer a caminhões para resolver. Não só. E nós temos, do ponto de vista logístico, temos condições para fazermos isso. E eu penso que este aspecto, não diria que tenha sido negligenciado, mas é importante que se retome, de uma vez por todas, esta solução rodoviária, aliás, ferroviária. Mas não só ferroviária, mas também temos outras alternativas, como fluviais, que nós podemos fazer isso. Houve um pequeno ensaio, mas foi um ensaio de tipo brincar, quer dizer, um transportezinho que podia levar até 40, 50 pessoas e pagava o triplo do que poderia pagar num transporte rodoviário. Naturalmente que estava condenado a não ter sucesso. Mas há um outro aspecto também que é muito importante nas nossas políticas de governação. É que tu não tens, do ponto de vista de políticas, algo que faça a retenção das pessoas nas zonas rurais. Hoje, certamente que tu, se fores a desenvolver um projeto de raiz numa zona rural, muito dificilmente terá pessoas para realizarem atividades naquela zona. Terias que fazer uma nova migração cidade-zonas rurais. Então, não temos, infelizmente, também uma atividade, uma política que incentive a retenção das pessoas nas suas zonas, nas zonas rurais. Então, todas as pessoas imigram para as cidades, ou as vilas não há descentralização. Então, isto cria um impacto muito grande do ponto de vista de necessidade de meios, não só de transportes, como de saneamento, tudo isso. Então, a nossa vida vai ficando cada vez mais difícil. Eu penso que esta questão é uma questão, de facto, transversal, que precisa de ser vista numa perspectiva, não só como tem sido ultimamente, quando a gente consegue pôr 10 autocarros na estrada, a gente canta a vitória. Mas não é esta a solução. Isso não vai resolver o problema. Não resolve nada, absolutamente. Temos estado a ver que não resolve, não é esta a solução. Temos que encontrar outras soluções mais arrojadas. Por estas alturas, o país não pode ficar a pensar, por exemplo, no transporte. Tem que pensar na investigação, tem que pensar em como este país deve avançar. Penso que esta questão do transporte é o básico. Mas eu penso que nós podemos retomar os meios de transporte tradicionais que vinham sendo usados. Não se inventa nada. A linha de Boane tinha o Goba, a linha do Coiso tinha o Rossano Garcia, a linha do hoje tinha o Chicoalaquala de Marraquém. Todas estas zonas tinham um meio de transporte ferroviário. Talvez aumentar a quantidade e a qualidade também dos próprios meios. E depois é uma questão que é muito importante, é o facto de termos que tratar tudo, do ponto de vista burocrático, tudo centralmente dentro de Maputo. Quer dizer, os passaportes, outras coisas, podem ser tratados, inclusive em Manhissa, aonde, sem que as pessoas tenham de vir necessariamente aqui. No caso da Matola, por que não tem lá, por exemplo, a produção de passaportes, como os outros países? Quer dizer, só temos um sítio para teres passaporte. Tens que sair de Xai-Xai, Choque, para vir a Maputo para ter passaporte. Quer dizer, podia tratar também lá. Então, as pessoas não precisam fazer grandes deslocações. É que as instituições é que devem ir ao encontro das pessoas, não as pessoas ao encontro das instituições que estão todas centralmente
localizadas dentro de uma cidade. Descentralização. Maputo, sim, é praticamente descentralização. Não estou a falar de descentralização política de renome, mas é uma descentralização no sentido de que as instituições devem ir ao encontro das pessoas. Eu estou a ver, por exemplo, alguns gabinetes feitos um pouco na periferia de Maputo, como na Avenida de Angola, está ali a INSS, qualquer coisa. Os hospitais estão sendo bem feitos, como de Mavalane, estão sendo bem feitos na Matola. Isso também ajuda, naturalmente, a fazer com que as pessoas descongestionem. E depois a questão também de, se nós, porque a questão qual é? Que o país é pobre quando o indivíduo pega o seu carro para ir ao serviço. Porque o bem comum, o Estado e o Governo deve fazer de tal maneira que as pessoas apanhem o transporte que é público. E o transporte público que vai garantir a funcionalidade estrutural de uma urbe como Maputo. Estamos a falar de uma cidade que tem quase agora 2 milhões de pessoas. Significa que Maputo é uma grande cidade. E é preciso pensar que daqui a pouco vamos ter 4 milhões. E como é que isso vai funcionar? Com Chapa, como estamos, com Mailove, como estamos? Então temos que pensar outros meios. Até às vezes pensar, sonhar, nunca é demais, sonhar. Por que nós não temos chamado metropolitana, como em Lisboa, Porto? Por que não temos metropolitana aqui? Cavar aqui embaixo, pôr as coisas a andarem. E temos que sonhar. Somos pobres demais, não temos meio. Pelo menos vamos sonhar. Exato. E esses são meios usados para grandes metrópoles para descongestionar, portanto, este grande enchente. A pessoa sente. Quando você vê um My Love, as pessoas enchidas lá, até não há nem coragem de alguém no Estado dizer estou a pedir um carro ao Estado, quer dizer, é pessoal. Exato. Portanto, falamos então da educação, dos transportes e a saúde. Como é que olha, de um modo geral, o sistema de saúde do nosso país? Bom, o sistema de saúde não pode fugir àquilo que é o sistema também de educação, sendo áreas sociais e com os problemas de recursos que também tem. Nós, felizmente, temos estado a ter um crescimento. Neste momento já temos um hospital na província de Maputo, não é? Temos um hospital central em Quilimane, que são novos. Projeta-se um hospital, creio que é na Nampula, não é? Também. Então, a saúde tem estado em crescendo, mas também a saúde não é só as 4 paredes. O que tem se verificado muitas vezes é que a saúde tem as infraestruturas, por vezes tem uma ou outra pessoa para atender as pessoas, mas depois não tem medicamentos, não tem o essencial para tornar aquele edifício, de facto, um local aprazível para que uma pessoa doente aceda. E é uma coisa muito interessante que acontece na nossa sociedade, é que se tu saíres daqui, de facto no hospital não vais encontrar o medicamento, mas vais ao Chiquelene, vais encontrar todo o tipo de medicamento. Seja aqui a minha questão contrabando. Nós, se estamos interessados em combater... Mas isso é interessante, Dr. Boque, sabe? Aqui, o Estado, quer dizer, o comércio formal, onde o Estado é responsável, não tem medicamento, mas o comércio informal, lá na rua, tem tudo. Sim. De facto é... Sim, mas a minha questão é esta, é assim, quem em Moçambique tem autoridade de importar medicamentos? É o Estado. Há outros importadores, mas esses sabem controlar as suas rotas de distribuição. Então, não há dúvidas que se eu entro no Esquilene ou num outro mercado informal, encontro um medicamento, que esse medicamento, sua origem é, sem dúvidas, o setor público. E se esse medicamento
primeiro, está sendo vendido de forma informal, em condições que pode pôr em perigo a saúde pública das pessoas que tomam esse medicamento. Por que que o Estado não tem a capacidade de recolher isso? Todos os dias a gente diz, medicamento roubado, medicamento roubado. As pessoas vendem medicamento normalmente. Não tem problema de fugir, não vendem de forma clandestina ou posto no... Está ali exposto. Este medicamento, não há dúvidas que é do Estado. Mas por que que a gente não tem uma política que obriga tudo aquilo que é encontrado naquelas condições é recolhido? Se não servir para retornar ao setor público, é destruído. Então, eu penso que se calhar aqui há uma vontade do próprio governo em melhorar o sistema de saúde, mas há quem, portanto, aproveita-se desta... Exatamente, para poder... desvia, e não é o Ministério da Saúde que vai fazer estas recolhas, são outros setores que complementam a atividade de governação. Portanto, não é o Ministro da Saúde que vai dizer, olha, aquele medicamento ali é nosso, recolham. Não. O governo como um todo, temos polícia, temos quer polícia da República, temos polícias camarárias, temos não sei o quê. Todos estes deviam trabalhar na convergência de melhorar. É que nós temos consciência que não temos as coisas, mas estamos a olhar de forma indiferente para a destruição do pouco que nós temos. Quer dizer, este é o grande, para mim é uma coisa impressionante que está a acontecer na nossa sociedade. O mesmo poderia dizer em relação ao livro escolar gratuito. Como é que tu podes, num país pobre como o nosso, todos os anos imprimir o mesmo número de livros para as mesmas crianças? Aliás, uma vez eu fiz uma reportagem no mercado do Chipamanine, onde os livros da pré-primária são vendidos normalmente a 300 meticais. A pessoa não esconde. Sim. Está ali, está escrito gratuito. Está ali, está exposto, está a vender. O Estado sabe que este cidadão que está a vender este livro não pode ter comprado em nenhum lugar, porque o Estado é proprietário daqueles livros. Ou seja, alguém... É dono daqueles livros. Por que é que não os recolhe? Ou seja, alguém ligado ao setor da educação... Sim, mas o meu problema não é esse alguém do setor da educação. O meu problema é o Estado, consciente de que aquele bem é seu, por que é que olha com indiferença? Por que é que não vai lá buscar o seu bem? Quer dizer, nós deixamos as coisas acontecerem de qualquer... Aqui na Baixa da cidade tem tanto livro de distribuição gratuita à venda. Então, quer dizer, são coisas que não são compreensíveis. Quer dizer, é verdade que nós temos dificuldades, mas também... Tende a haver maior fiscalização do bem público. Estamos a passar por uma situação de negligência. E no caso da saúde é uma negligência que pode se tornar mais perigosa ainda por causa da exposição dos medicamentos que as pessoas inocentemente vão comprar e tomam, porque se calhar nos outros meios não têm. Então, quer dizer, estas coisas todas não se devem deixar passar. A sua opinião com relação ao setor de saúde no país? Eu creio que é um problema, é igual ao problema de rácio de que nós estávamos a falar. Moçambique tem muito poucos médicos, muito poucas pessoas especializadas para responder efetivamente às exigências. Os laboratórios também. Nós tínhamos tipo 3.000 médicos para 20 e tal milhões de pessoas. É quase impossível que um médico... Em outros países, um médico está para cerca de 2.000 pessoas. Nós temos um médico para 30.000 pessoas, quase um inteiro distrito para um médico. Há distritos sem médico. E há distritos sem médico, não só médico especializado. Quer dizer, falta o pessoal, faltam laboratórios, faltam maquinários. E estamos numa situação em que uma das coisas que devem ser feitas
São poucas as universidades que formam os médicos. O governo deve continuar a envidar sempre esforços para abrir faculdades ligadas, termos médicos suficientes para responder. Este é o primeiro passo. Mas também temos que louvar o facto de este governo ter ativado com sucesso, reconstruído, portanto, as infraestruturas são muito importantes. No caso do hospital, já tinha sido começado com outro presidente, de Quelimane. Maputo tem um hospital bastante bom. Agora, o problema resta o mesmo, que é de roubo dos medicamentos. Nós não temos medicamentos suficientes, as pessoas vão para o hospital e não tem médico, não tem medicamento. Depois também o atendimento, o próprio atendimento, como que o paciente esteja a pedir favor quando encontra uma enfermeira, alguém que está ali. É verdade também que às vezes trabalham horas a fio, horas e horas de trabalho, pois são pessoas que... Mas o atendimento deve ser mais humanizado. O atendimento deve ser, naturalmente, mais humanizado. Mas isso é consequência também da nossa pobreza, quer dizer, o problema é sempre mais problema, porque quando se fala da crise econômica, é crise em tudo. Crise de transporte, crise escola, crise educação, crise saúde, crise, é tudo crise. Até às vezes afeta a crise familiar, quer dizer, as pessoas estão a divorciar também. Porque é crise generalizada. Aumenta a prostituição, aumenta tudo. Quer dizer, é crise. Não podemos, quer dizer. Eu penso que o presidente Inhosse entra na governação e encontra uma crise generalizada, onde ele deve bater-se, encontrar a paz, encontrar o meio termo para a valorização do próprio metical, baixar a inflação, o custo de vida que está muito alto. Isto não é tanto fácil. Se o cumprimento do seu programa não foi efetivamente, vamos ver, ainda não fez os 5 anos, no fim dos 5 anos, o que terá feito efetivamente, não terá feito, eu penso que ele está a dar passos bastante positivos, talvez encorajarmos mais a dar estes passos neste sentido. Agora, também nós mesmos temos que ter a nossa cultura de apoiar. Não podemos dizer que o presidente traz uma vara mágica e as coisas caminham. Não, somos nós mesmos. Quando nós estamos a tirar o medicamento, quando o professor está-se a corromper, vende as notas ou cobra os alunos, somos nós que estamos a fazer. Não podemos dizer, não é o governo, não é o Estado, somos nós. Quer dizer, temos que ter a cultura do Estado e a cultura de cidadania também, de que a minha parte que eu faço influencia naturalmente a parte de todo um sistema. Nós estamos dentro de um sistema, isto funciona como uma máquina. Exato. Portanto, é preciso que cada um desempenhe efetivamente o seu papel para ver o Estado a funcionar. Exato. O presidente não tem nenhuma vara mágica. Alguns analistas dizem que estes 3 anos do presidente Inhosse foram marcados por discursos e poucas ações. O que dizer? Bom, sabes que num sistema aberto é muito difícil tu teres a unanimidade de opiniões. Por exemplo, se tu disseres que um dos discursos do Presidente da República que fez durante esta governação foi um discurso de produção alimentar, e ligar a isso o facto de 2017 ter sido um ano que teve a maior produção de alimentos comparado com os últimos 20 anos, eu não sei se não há uma relação entre o discurso e a prática. Se tu olhares para o ano de 2015 e 2016, onde a inflação atingiu números bastante assustadores, acima de 20%, e olhares para 2017 e encontrares uma inflação relativamente muito baixa, mesmo no período de pico, que é o quadro festivo, eu não sei se o discurso não foi ao encontro da prática. Então, é muito difícil satisfazer várias correntes de opinião, e é bom que seja assim, mas também existem opiniões que naturalmente nunca estarão de acordo
aliás, nunca irão dar uma nota positiva a uma governação, porque são opiniões tendencialmente com interesses a chegar ao poder. Então, sempre irão desvalorizar aquilo que é feito hoje para que a opinião pública tenha a percepção de que nada foi feito e nada está a acontecer. Mas eu devo dizer que não é líquido, não é verdade que este mandato, estes 3 anos foram feitos de discurso. Os discursos vão acontecer e são necessários. O nível de mobilização é necessário porque o presidente entra para a governação num contexto bastante complicado. É preciso sensibilizar as pessoas e tudo isto tem que acontecer. Se o presidente não tivesse essa capacidade de produzir discursos mobilizadores para um determinado fim, estaríamos na desgraça. Então. Exato. Essa opinião, vós, Isaac, dizem que estes 3 anos foram mais de discursos e poucas ações? Mas isso é normal que haja um grupo um pouco otimista e outro grupo pessimista. É normal quer dizer, aqueles que veem tudo vazio, eles partem do pressuposto que pretendem sempre mais. Quer dizer, não respondeu às expectativas que eles, portanto, aguardaram até um certo ponto. E não é criticável o facto que eles pretendam sempre mais. A verdade é que há uma exageração nisso. Eu vejo, por exemplo, alguns jornais que até exageram que não se tenha feito algo durante 3 anos. Se não tivesse sido feito algo, nós estaríamos com Moçambique a arder, com a Renamo, com a EA Frelimo, de um momento para o outro. Quer dizer, se levam os seus filhos à escola com tranquilidade, significa algo está sendo feito. A estrada, sais daqui de Maputo, vais para Beira, a estrada é totalmente transitável, mas alguém saiu da presidência, foi lá diretamente, a entrar lá com os mosquitos, a fazer alguma coisa. E se a economia hoje está a reconhecer relativamente um grau de crescimento, mesmo seminuto, mas é uma recuperação considerável, dado o facto de que ele entra numa situação de grande crise. Depois era crise também internacional, com baixa de todos os produtos, commodities internacionais, em que tudo baixava. E nós, os países pobres, são ricos porque não porque são industriais, porque vendem matéria-prima, e a matéria-prima a nível internacional baixou totalmente de preço, de seu valor. E Moçambique não pode estar... O que Moçambique faz? É vender carvão, é vender um pouco de gás que nós temos ali e qualquer coisa mais. Agora, se isso... Os outros países ainda foram numa situação, mesmo sem dívida oculta, foram, no caso de Angola. Teve Angola e Nigéria, conheceu uma crise bastante bem forte, não houve lá dívidas ocultas. Nós, com dívidas ocultas, naturalmente, era óbvio que nós estivéssemos como estamos. Agora, esta recuperação e a estabilização do metical, é preciso dizer também, que estão a fazer algo de bom, que é para dar força, o Ministério das Finanças, sobretudo o Banco de Moçambique, com o seu governador Zandamela, que veio estabilizar, não sei qual foi o milagre, porque a produção interna não aumentou, mas há uma estabilidade do dólar em Moçambique. Não, aumentou. Aumentou a produção. Quer dizer, a produção naturalmente aumentou, sim, mas não aumentou de tal maneira que nós pudéssemos fazer com que haja uma recuperação do metical de tal maneira como está. Quer dizer, o dólar que custava... O concurso de divisas para a importação de bens de consumo reduziu. Reduziu. Exatamente. E pela primeira vez nós chegamos a importar menos de quanto nós exportamos. Exatamente. Então, isso quer dizer que tudo, para responder exatamente, que algo está sendo feito. Então, não podemos ser tanto pessimistas, porque com tanto pessimismo acabamos também não dando força àquelas pessoas que estão a fazer trabalho. Aliás, é muito interessante este discurso de querer marginalizar tudo o que tenha sido feito. Não estou a dizer que tudo o que foi feito foi bom.
mas pelo menos aquilo que foi feito. Nós ouvimos este discurso de que não aconteceu nada, o presidente sem ideias e não sei. Mas numa altura que o país, até aqueles que o bloquearam, elogiam. Não é curioso? Quer dizer, aqueles que bloquearam e retiraram-nos recursos, vieram, avaliaram o país, ficaram admirados como é que ainda estamos vivos. E fizeram uma abordagem otimista em relação a Moçambique, até em relação ao crescimento econômico no presente ano, ainda sem recursos dos parceiros de cooperação. Mas nós, internamente, estamos tão pessimistas, não é? Que às vezes é preciso, quer dizer, não sei. Portanto, tivemos aqui então várias opiniões com relação a estes 3 anos de governação do Presidente Nyusi. Última questão, começo por si, para passarmos para o nosso último tema. Estamos a ficar com pouco tempo. O que é que falhou nestes últimos 3 anos e quais são os desafios para os próximos 2 anos que restam ao Presidente da República? O que falhou exatamente? Porque eu parto já do pressuposto de que são três paradigmas muito importantes. A questão da paz, da economia e depois da integração. Quer dizer, nós quando falamos do Estado de Direito, temos que considerar que o Estado é mesmo de direito. Já ultrapassamos a fase em que há uma identidade entre partido e o Estado. Quer dizer que o que faltou para mim no discurso inaugural do Presidente é a questão ligada à integração. Integração, ou melhor, como se chamaria isso? De Inclusão política, inclusão econômica. Eu gostaria também de ver que um membro de MDM ou da Renamo é diretor nacional, porque é um Estado, isso não é um partido. Estamos a falar do Estado moçambicano. Então, se chegarmos a esta fase, significa que nós somos maduros do ponto de vista do avanço de democracia, como todos os outros países civilizados também, né? Quer dizer, nós temos que ultrapassar a história em que, do ponto de vista ideológico, nós estávamos e havia esta identidade entre o partido significa Estado, o Estado significa partido. Se tu és do partido, podes ter uma carreira brilhante. Se tu não és do partido, não podes ter carreira brilhante. Então, o chefe do Estado, no seu discurso inaugural, quando fala de integração, porque ele é chefe do Estado. Então, sendo chefe do Estado, é chefe também de todos esses outros partidos. Ele está acima de todos esses. Então, é como se um pai, eu nunca posso considerar pai, mas é como se todos esses ele fosse presidente igualmente de todos, dependendo naturalmente da competência. Não tanto quanto a militância, mas a competência é muito importante para fazermos aquilo que se chama de uma estrutura do Estado e para que o Estado também seja efetivamente democrático, inclusivo e naturalmente de direito. Eu gostaria, é minha vontade, como todas as pessoas têm vontade. Temos, por exemplo, o líder da Renamo como um vice-presidente. Não é isso. É preciso distinguir uma coisa. O governo é uma coisa. Depois existem funções que são do Estado. Exato. Agora, não podemos pôr lá ministro que é de outro partido. Não, os ministros são do partido Frelimo. Agora, funções como vice-diretor nacional ou diretor nacional de alguma coisa, ou porque um cargo a nível, por exemplo, podemos encontrar normal que alguns cargos possam também ser exercidos por qualquer outra pessoa de outro partido. Que é para permitir, porque é preciso ver que a maior parte das guerras, nós já lemos bastante sobre questões onde iniciam as guerras. As guerras iniciam exatamente por causa da exclusão. Porque o ser humano não ama ser excluído. E quando há exclusão, ele encontra outros mecanismos da reação. E estes mecanismos são os que levam naturalmente à guerra. Quer dizer, a integração, a partilha, fazem com que as pessoas naturalmente se sintam cidadãos daquele país e pela competência. As pessoas lutam para estudar, para subir na vida. Não vai lutar para ir varrer na sede do partido para subir na vida. Então, são coisas aqui bastante diferentes. Exatamente.
Portanto, doutor Sadalino Buque, o que é que falhou nestes 3 anos e quais são os desafios para os 2 anos que restam ao chefe de Estado? Eu penso que, não tendo falhado propriamente como tal, mas um dos aspectos que eu penso que comprometeu a governação destes 3 anos é a questão militar, é a questão da paz. Que felizmente já está a ser resolvida. Felizmente está a ser resolvido, mas também ainda não há conclusões, não é? Eu faço votos para que realmente se conclua com sucesso este processo, porque ainda não temos a conclusão. Neste momento ainda vivemos a tal trégua sem tempo determinado. Então, é importante que este aspecto seja concluído com sucesso para que possamos pensar nestes aspectos que o Ferreira estava a referir, por exemplo, de inclusão económica e inclusão política. Porque é preciso perceber que a rebeldia também resulta do facto de que, se eu não tenho nada a perder num determinado contexto, então eu posso destruir, porque não tenho nada. Então, se eu não tenho nada, eu não vou ficar mais para baixo nem para cima, porque então se tu consegues criar este ambiente que propicia que, independentemente da sua origem partidária ou política, tu tens algo que preserve, algo que estimas, algo que tu não queres perder. Então é importante que tenhamos esta questão de, sobretudo, inclusão económica, porque toda a gente vai estar preocupada em salvaguardar e proteger o que é seu. Exato. Normalmente, quando nós no nosso país temos quase medo das greves, porquê? Porque greve em Moçambique é sinónimo de destruição. A pessoa sai para a rua, parte carro, o teu carro, tu estás a andar, a pessoa sai, parte o carro, mas tu não tens nada a ver com as causas que levaram à eclosão desta greve. Mas porque aquela pessoa não tem nada a perder. Então, é preciso que realmente se trabalhe muito, mas a paz é essencial para que isso aconteça. Para que haja esta inclusão económica, para que toda a gente tenha alguma coisa a perder no caso de haver algum problema, no caso de haver algum conflito. Não pode haver na nossa sociedade alguém que diz: eu não tenho problemas, não perdo nada, não ganho nada, estou na mesma. Não, tem que haver sempre o sentimento de que, no caso de haver este problema, eu vou perder isto. Então todos nós vamos lutar para que as coisas não aconteçam no sentido inverso de destruir e de fazer com que as coisas se percam. Também politicamente é importante a inclusão. Eu dizia num outro coisa, nós estamos cientes, neste momento o país está claro que, pelo menos nós moçambicanos, estamos cientes de que a melhoria da vida económica das pessoas muitas vezes está muito dependente de acesso ao poder, não é? Nós temos vários partidos em Moçambique, mas temos partidos que, desde que se criou o multipartidarismo, existem e sabemos que nunca vão chegar a lugar nenhum. Mas nós não temos capacidade de absorver estes partidos, trazê-los para outros partidos literalmente mais fortes, que é para eles também, com as suas ideias, os seus pensamentos, contribuírem para o desenvolvimento deste país. Esta também é a forma de minimizar, não é, as grandes diferenças de opinião. Porque o ponto é que, muitas vezes, quando a gente fala de coligação, a primeira questão que se põe é: o que é que tu trazes de mais-valia para mim? Do ponto de vista eleitoral. Mas também deveria-se olhar para o aspecto de trazer para este grupo, para poder ser interlocutor, porque a nossa fasquia de 5%
é extremamente alta, mas essa pessoa pode ter uma base de apoio suficientemente razoável para trazer uma mais-valia para ti, para os partidos. Então, isto é válido tanto para o Partido Frelimo, para a Renamo, para o MDM. MDM, que é um partido novo hoje, também já não inclui. Quer dizer, nós vimos coisas tão interessantes que poderiam acontecer de forma melhor. Mesmo nesta autarquia de intercalares de Nampula, há coisas que poderiam ter sido mais trabalhadas do ponto de vista de esquema, do ponto de vista de quem concorre, como concorre, não sei o quê. Mas, quer dizer, cada um aparece, quero ser eu, e nada. É complicado isto. Complicado. Então, Exato. é preciso haver esta inclusão. E a inclusão política não é feita pela Frelimo, é feita por todos os partidos. Exato. Vamos então passar para o nosso segundo tema da noite. Vamos falar destes novos ataques em Cabo Delgado. Dr. Alberto Ferreira, novos ataques, isto constitui uma ameaça para o país? Está a começar em Cabo Delgado e parece que já está a espalhar-se por alguns distritos. Como é que olha para esta questão? É uma grande preocupação, porque o problema que nós estávamos a ultrapassar, que são as divergências ou diferendo entre a Frelimo e a Renamo, ou a Renamo e o governo, estava sendo, felizmente, bem ultrapassado, na medida que há entendimento por nas duas partes. Está a aparecer esta situação. E como podemos ler esta situação? De princípio, é preciso verificar que há uma grande força, esta força chamada terrorística, que tem uma interpretação corânica bastante violenta, e são grupos internacionais que têm financiamento do ponto de vista internacional. Por isso, estava agora a dizer, Dr. Buki, sobre a questão se a maior parte do bolo orçamento foi para a defesa ou menos. Mas nós temos que nos precaver que a soberania pode estar a qualquer altura, portanto, em causa. Estamos a falar de Al-Shabaab, estamos a falar de Boko Haram, estamos a falar de Estado Islâmico, estamos a falar de todos esses movimentos, irmãos muçulmanos, companhia. Esses têm uma força bastante grande, que um Estado, até inclusive um Estado isolado, não consegue enfrentar. Iraque não conseguiu enfrentar sozinho, Síria não conseguiu enfrentar sozinho, Afeganistão não enfrentou sozinho. Portanto, são forças que, tendo uma concepção, porque eles partem da fé, de que é possível impor um Estado islâmico onde existe a tal e dita Sharia, onde eles pretendem que a jurisprudência seja efetivamente segundo como vem os ditames do Corão. Então, essa é uma questão que não é para desprezar, porque começam sempre em pequenos grupos, como Al-Shabaab, seja para a Somália, começam em pequenos grupos. Centro-África também tem este problema. O país, como se chama? República Centro-Africana, também tem estes problemas. Então, estes problemas podem ser só resolvidos, mas partindo do pressuposto em que o Estado deve estar muito atento às madrastas, muito atento às mesquitas, às orações das sextas-feiras, começar a estar também atento na transmissão de valores, porque o Corão tem valores, que são valores humanos, mas com esta perversão, com este terrorismo, a interpretação é bastante violenta, onde pensam que só através da violência é possível construir um outro Estado dentro dos outros Estados. E eles chegam a pensar que é possível fazer com que o mundo seja muçulmano em moldes em que é possível uma visão do mundo como vem segundo a Sharia. Porque a Sharia, o que é na verdade? São os direitos, ou melhor, o direito segundo o Alcorão. Mas hoje não podemos viver o Alcorão sem uma interpretação teológica correta. É preciso uma
é preciso uma Mas hermenêutica. de certeza que não vem em nenhuma parte do Alcorão que Agora, todo mundo deve ser muçulmano. Há aqui interpretações erradas deste interpretação erradas do Alcorão. Mas aqui, no caso de Pemba, de maneira particular, o Estado deve estar já bastante atento, porque nós temos a fronteira com Tanzânia. E Tanzânia é um país fortemente também muçulmano. E as nossas fronteiras não são bastante fortes, quer dizer, nós não é como fronteira de Ressano Garcia, onde tem fence, onde tem... Não, são fronteiras onde você salta, passa de qualquer maneira. E eles podem passar dali, a partir de Somália, chegarem para Quênia, até Tanzânia e Moçambique, muito tranquilamente. Será por isso que há aqui uma vontade dos dois países em colaborarem com relação a este terrorismo? Devem necessariamente colaborar antes ainda de ser muito tarde. Porque este é um grande problema mais do que a Renamo. Se forem ver, é um grandíssimo problema. Porque qualquer luta, qualquer guerra terrorística, aqueles indivíduos não veem a morte, para eles é como ir ao céu. E não temem a morte. Então eles ficam como chamados os mártires. Os mártires. Agora, tu não vais discutir com alguém que para ele a morte não é nada. É uma questão muito tremenda. Portanto, por isso o Estado moçambicano, eu não penso que a polícia sozinha deve ser deixada de resolver este problema. Deve haver o exército, efetivamente, forte para travar antes que isso seja tarde, porque devastou. A Nigéria está devastada com Boko Haram. Camarões, igualmente. República Centro-Africana, não podemos falar de Somália. Somália ficou um Estado praticamente anárquico. Esses destroem um Estado de direito, destroem o Estado e destroem a soberania. Antes de ficarmos ingovernados, porque eles começam pouco a pouco, agora estão -se a expandir, hein? Agora estão em Nangade, estão em Palma, estamos a ficar numa situação... Sim. Exato. É preciso erradicar este grupo antes mesmo que esta situação se prolifere por... Repare, eu penso que o país deve usar estes ataques no norte do país para se reconciliar e ter uma única frente de inimigo. Ou seja, eu penso que aquilo que está a acontecer na Mocimba de Praia, Nangade e Palma, deve nos levar a acelerar cada vez mais o nosso nível de reconciliação nacional, por forma que nós não dispersemos recursos nem meios, porque temos que saber quem é o nosso real inimigo. Então, a opinião que eu tenho é que, de facto, devíamos acelerar como país, usando todas as regras, normas, legislação que nós temos, para que esta questão militar entre o Estado moçambicano e a Renamo se resolva rapidamente e não tenhamos de olhar para Renamo como um inimigo, mas como alguém que tem que estar também a ajudar a lutar contra este novo inimigo. Quer dizer, até os militares da Renamo podem integrar, uma vez integrados, vão lá lutar contra o inimigo comum. Então, eu penso que é importante isto porque se nós continuarmos a termos duas frentes de conflito como país, nosso conflito interno e o conflito de fora para dentro, vai ser muito difícil e facilmente seremos flagelados. Mas a questão que se coloca aqui também é que não se sabe ao certo quem é esse grupo e o que é que este grupo pretende. Eu penso que aí tem que funcionar o serviço de informação do Estado. Desculpa, se sabe o que é que eles pretendem? Pelo menos partindo de exemplo dos outros países. O que é que pretendem? Pretendem, por exemplo, que Moçambique seja um país islâmico governado, a Constituição da República tenha mesmos ditames com o Alcorão. Isso se chamam de Sharia, chamam de... E eles se apresentam... Quer dizer, isso pelo menos... Califa. Mas a abordagem deste assunto, eu penso que tem que ser uma abordagem muito séria
e muito cautelosa do ponto de vista de olhar para muçulmanos como a fonte deste conflito. Porque nós sabemos, por exemplo, que toda a zona do litoral de Moçambique somos muçulmanos. Moçambique tem muitos muçulmanos. Então, esta abordagem tem que ser uma abordagem extremamente cautelosa, para não... Porque muitas vezes, o que é que... Eu vou dar um exemplo que é triste, mas pode servir de lição para o futuro. O que é que fortaleceu a Renamo na Guerra dos 16 anos? Foi a exclusão dos régulos, o poder tradicional, foi a exclusão dos curandeiros, foi a exclusão dos polígamos, nós todos sabemos. Hoje, a esta altura, já sabemos que tu entras para uma zona onde tinha régulos, não sei o quê, a Renamo tinha muito mais força. Porquê? Porque a Primeira República olhou para o poder tradicional como seu inimigo. Olhou para o polígamo, inclusivamente, como um inimigo, como um pensamento retrógrado. E combateu. Ao combater este, serviu de albergue para quem está revoltado. E eu penso que, como país, não podemos voltar a cometer este erro. Não podemos olhar para uma religião como a fonte do conflito, mas temos que termos a capacidade de usar os meios que o Estado dispõe para ver qual é o real inimigo que existe. Porque se nós não formos capazes de fazer isto, todo o litoral vai ficar minado. Se tu começares a atacar o muçulmano por ser muçulmano, vais ter um problema muito sério. Não, é preciso atacar aqueles muçulmanos que têm uma interpretação errada do Alcorão. Mas como é que tu sabes? Agora, como é possível identificar? Como é possível identificar? Ali está o problema. Mas é possível também identificar. É preciso montar serviços secretos que possam, porque o problema também é da transmissão. É preciso que o serviço de informação do Estado funcione. Moçambique é um dos países que, inclusive, é exemplo da boa convivência entre os cristãos, os muçulmanos, se casam, inclusive, entre eles, não tem problema. Isso é um Estado laico. Zambésia, Nampula, até lá, não há nenhum problema. Sim. Agora, esses estão a trazer para nós os problemas. Sim. Agora, não são muçulmanos no sentido de que não podemos identificar, como eu estava a dizer antes, o partido do Estado, não podemos identificar muçulmano terrorista. Não, isso é um erro. Muito errado. Mas também é preciso fazer com que haja ativistas que possam ir no terreno explicar às pessoas que não podemos viver num fundamentalismo, num extremismo. O cristão respeita ele. Ele é cristão, respeita. É como também do ponto de vista político. Ele é Renamo, respeita. Ele é Medem, respeita. Não é tua fé. No fim, quem vai julgar é Deus. Porque, na verdade, agora, o mundo está a ir para o pluralismo. Seja pluralismo político, pluralismo religioso, pluralismo cultural. Então é preciso respeitar as escolhas individuais. Nós temos lições bastantes para sermos cautelosos do ponto de vista de tratamento deste assunto. Eu penso que também existem muçulmanos que já apareceram do ponto de vista da organização a distanciar-se, mesmo ao nível do Mocimba da Praia. Aliás, estes mesmos muçulmanos alertaram até para as autoridades que havia de forma veemente disseram que nós dissemos que há problemas. Então, a questão é como é que o Estado mobiliza estes que estão revoltados também porque estão a pôr em causa a sua coabitação local com os outros cidadãos. Mas há outra coisa também que é muito importante. Há certo recrutamento de pessoas que vão estudar
estas teologias extremistas fora do país. Sim. É preciso o Estado estar muito certo. Estes que vão estudar, vão à Arábia Saudita, que tipo de teologia eles estão a ver? Sim. E que tipo de hermenêutica, a sua interpretação teológica, jurídica do Alcorão, vai até que ponto? É preciso estarmos só atentos. Então, ali se pode até aparecer no YouTube alguém a ensinar de tal maneira mal aquelas outras pessoas, a dizer, olha lá, os cristãos vão para o inferno, mas ele era imã, este indivíduo. Dizendo, este ou não conhece o próprio Corão, ou não conhece a sua própria fé, mas está a interpretar de tal maneira muito errado. E algumas das pessoas, inclusive, ou seja, cria ódio. Algumas das pessoas têm formação teológica superior, mas extremizada. E quando voltam para o país, e as pessoas aqui, o estudo é bastante, relativamente, as pessoas não é que temos 50% das pessoas que não sabem ler e escrever. E 50% estamos a falar de cerca de 15 milhões de pessoas. Portanto, é muito fácil vencer essas pessoas com poucas palavras. Aqui há igrejas que só têm 10 palavras, mas estão a conseguir construir milagre. Deus está contigo, Satanás, acabou. Quer dizer, não há nenhuma teologia por detrás dos seus livros sagrados. Então, com uma, duas palavras, conseguem convencer todo mundo. Então, é preciso que nós estejamos e sejamos também pessoas atentas a essas novas invasões. Porque há pessoas endinheiradas, estão em Catar, estão em Arábia Saudita, estão em Bahrein, estão em todos os outros países muito potentes, que chamam dólar petróleo, onde eles estão dispostos a estanciar grandes quantidades de dinheiro. Mais do que o nosso país não tem grande quantidade, até do ponto de vista do exército nosso, foi reduzido drasticamente a quando dos acordos de Roma. Quer dizer, nós temos um exército muito pequeno. Talvez este seja o momento de repensar o nosso exército. Por quê? Termos um exército de 25 mil homens, os outros têm 200 mil homens. Você com 25 mil homens, como é que nós vamos salvaguardar todo o litoral? Moçambique é muito comprido. Sair do Ponta do Ouro até lá em Cabo Delgado, como chama aquela ponta São lá, mais de 1.500. no Rovuma, como guarnecer este litoral? É muita coisa. Portanto, a defesa é mesmo muito importante. Por isso, eu penso que o orçamento sobre defesa terão pensado também nesta questão e repensar mesmo que, do ponto de vista do exército moçambicano, é preciso mesmo duplicar, se é possível, é preciso duplicar. No caso de Angola, Angola tem um exército muito forte. Qualquer destes problemas, eles têm uma capacidade, uma prontidão militar para travar. Isso é um dos exércitos africanos. E Moçambique não tem ainda esta capacidade militar para travar esta... Não, eu penso que o problema nosso, como país, eu não domino bem os aspectos militares, mas o problema nosso como país, no caso de Mocima da Praia, estamos a cometer o erro de tratar os acontecimentos de Mocima da Praia com pequenos... com meios inadequados e com recursos inadequados. Por exemplo, estamos a tratar o caso de Mocima da Praia com polícia. Exato. Aquele não é um problema urbano. Porque o problema da polícia, polícia é polícia para proteção dos cidadãos. Aquilo é uma agressão. O exército é que tem que estar... O exército é que tem que responder ali. É agressão da soberania, das fronteiras. Então, é importante que se mobilize as Forças Armadas de Defesa do Moçambique. E claramente ficar claro que nós estamos aqui para defender a nossa soberania. Ponto final. Não podemos continuar a defender uma agressão com base no Polícia da República. Aliás, e não se vê o exército por aquelas zonas. Normalmente... É só polícia. É sempre polícia. É sempre polícia. Mesmo a dar as informações de todos os problemas, porta-voz da polícia. Mas este não é um problema. Nós temos que estancar, temos que eliminar quanto antes. Sim. Porque foram países devastados. A história vai nos ensinar. A Nigéria teve descontrole total. Até hoje, se existe um exemplo de uma anarquia do ponto de vista teorético, você para ensinar a ciência política, um professor para dar o exemplo de anarquia política, vai buscar a Somália. E Somália por quê? Estão todos os terroristas lá.
os terroristas islâmicos instabilizam. Estamos a falar de Afeganistão. O Afeganistão ficou totalmente instabilizado, desestabilizado. O Iraque, se não houvesse uma intervenção, depois uma recuperação, depois um apoio internacional, conseguiu relativamente lutar contra o Estado Islâmico, ter um meio... Porque isto não podemos dizer... Porque grandes guerras começam, isto não é nada, são 20 pessoas ali, não, temos que estar em prontidão de guerra para podermos defender a nossa soberania, senão até os nossos filhos vão dizer, olha lá, quando estava a começar a guerra, vocês estavam a fazer o quê? Exato. Eu me recordo, não me recordo, mas pelo menos os meus pais falavam disso, quando começou a Renamo, sempre diziam que são os bandidos lá, de Gorongosa, qualquer coisa. E foi crescendo, e a guerra se espalhou para todo o país. Então, a questão de Mocimboa da Praia, em bem pouco tempo, 3, 4 meses, já estão em 3, 4 distritos. Isso é um alarme. Exato. Portanto, nós não notamos nestas zonas atacadas militares, o exército em prontidão, ou seja, no Brasil, por exemplo, se é uma favela onde um traficante está, eles mobilizam o exército para aquela determinada zona. Não. Seria isso também uma forma de repelir este Não, grupo? Mas é isso que estava a dizer. É importante que a forma da abordagem deste assunto seja uma abordagem diferente do ponto de vista de que há uma agressão à soberania nacional. Se tiver que levar-se este assunto à Assembleia da República, que se leve. Porque não acredito que pode existir um deputado ou uma bancada que esteja de acordo com aquilo que está a acontecer na Mocimboa, Palma e Nangade. Então, se a questão é como é que a gente aciona estes mecanismos do ponto de vista legal, para que se acione esses mecanismos, mas nós não podemos continuar a olhar para o que está a acontecer e pensarmos que a Polícia da República de Moçambique há de ter a solução. Não pode ser. Eu penso que é uma agressão e deve ser respondida ao nível e na proporção de uma agressão. Exato. Estamos mesmo no final do nosso debate. Obrigada pela vossa presença aqui. Nós vamos fazer um brevíssimo intervalo e já voltamos para as notícias. Até já. A Praia da Rocha localiza-se na cidade de Inhambane. Possui uma área de cerca de 26 hectares, com características invejáveis pela sua composição de recifes de corais, águas cristalinas, a fauna subaquática e é conhecida pela sua população de